Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormerce, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Falamos em programas anteriores sobre algumas doutrinas equivocadas acerca da pessoa de Maria. Vamos continuar falando dos últimos pontos acerca desse assunto para realmente deixarmos todos aqueles que nos ouvem inteiramente esclarecidos acerca disso. Um dos títulos que se tem atribuído a Maria é de Mãe de Deus. Título altamente improvável do ponto de vista lógico, porque sendo Deus o Criador de todas as coisas, é o Criador também de Maria. Logo, ela não poderia jamais ser a genitora de Deus. Aquele que foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo foi o homem Jesus. Eu não quero dizer que haja duas pessoas, um Jesus divino e um Jesus humano, são duas naturezas, a humana e a divina, e uma só pessoa, a pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer que o que teve princípio no ventre de Maria foi a humanidade de Jesus Cristo, o seu corpo. Então ela poderia ser chamada de mãe de Jesus no sentido físico e até de maneira relativa, porque não foi de seu corpo que o Espírito Santo fez a carne de Jesus, mas o fez diretamente, assim como Adão fez para, ou assim como Deus fez para Adão, um corpo diretamente. Então, a divindade de Cristo é eterna, imutável, não passou por nenhuma alteração, transição, porque não há nela mudança, como diz Tiago, e nem sombra de variação. Logo, Maria não pode ser chamada de mãe de Deus. Ela poderia até ser chamada de mãe daquela pessoa que é Deus, mãe humana daquela pessoa que também é Deus. Nesse sentido, Isabel disse que Maria era mãe daquele que era o Senhor dela. Então, nesse sentido, eu posso falar, mas eu não posso dizer que ela é a mãe de Deus, genitora de Deus. A expressão beira a blasfêmia. E em nenhum momento da Bíblia, Maria é chamada de mãe de Deus. Pelo contrário, ela é a serva do Senhor. Ela diz que o Senhor atentou para ela na sua baixeza. Maria também não é mediadora entre Deus e os homens. Lá em João 2, nas bodas de Caná, geralmente os católicos romanos fazem menção que Maria lá teria intercedido, não há registro de intercessão alguma. Maria informa Jesus que o vinho da festa acabara, mas não lhe faz nenhum pedido. É interessante também observar que Jesus não a atende de logo. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. As bodas duravam 7 dias, conforme é dito lá no livro de Juízes. Maria deve ter dito num dia, Jesus só transformou água em vinho em outro dia. E Maria diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Como quem diz, ele é soberano, eu informei a ele, mas eu não sei o que é que ele vai fazer, não tenho nenhuma sugestão a dar, façam o que ele disser, porque ele é que é soberano. Então, aí nós não temos, no episódio das bodas de Caná, nenhuma comprovação de que Maria seja intercessora. Pelo contrário, temos a comprovação de que ela não é intercessora. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu já conversei com um católico romano que disse assim: não, pastor, eu aceito que entre Deus e os homens só haja Jesus como mediador. Maria não é mediadora entre nós e Deus, ela é mediadora entre nós e Jesus. Ora, isso não faz sentido algum. Porque se Maria fosse mediadora entre nós e Jesus, então Jesus não era mediador entre Deus e os homens. Ele era mediador entre Maria e Deus, e Maria era mediadora entre nós e Jesus. Você está entendendo? O mediador é o que fica no meio. Se para eu chegar a Jesus tenho que ir até Maria, então Maria é a mediadora entre mim e Jesus. Logo,
Jesus já não tem contato direto comigo, porque eu cheguei a Jesus através de Maria, nessa hipótese. Jesus tem contato com Maria e com Deus. Então Jesus não seria mediador entre Deus e os homens, seria mediador entre Maria e Deus, que por sua vez seria mediador entre os homens e Jesus. Mas o texto aqui está dizendo que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Os homens chegam a Ele e por Ele chegam ao Pai. Não tem mais outra pessoa no meio dessa história. Mas alguns dizem, Jesus é Deus, nós não podemos chegar diretamente a Jesus, nós precisamos nos socorrer da humanidade de Maria para chegar a Jesus. Mas quando a Bíblia diz que Jesus é mediador entre Deus e os homens, diz que é Jesus Cristo homem, está aqui o texto, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Eu me aproximo de Jesus Cristo como homem que Ele é Deus também, mas eu me identifico com Ele na sua humanidade, me aproximo dEle na sua humanidade, para por Ele chegar ao Pai. Eu não preciso de outra humanidade, como se Ele também não fosse humano e eu precisasse de alguém humano para chegar a Ele, sendo Ele só divino. Ele é Deus e homem. Por meio de sua humanidade eu chego ao Pai. Nós vemos que essa história de que Jesus é distante, que nós precisamos de mediadores para chegar até Ele, não está manifesta na Bíblia. Afinal de contas, Jesus fez-se carne e habitou entre nós. Ele não ficou distante, Ele veio até nós. Nós vemos na Bíblia os leprosos indo até Ele, os cegos indo até Ele. Uma vez os discípulos quiseram se interpor entre Ele e as crianças, Ele disse, saiam da frente, deixem as crianças virem a mim. Portanto, não havia qualquer obstáculo para as pessoas chegarem até Jesus Cristo. Nós não precisamos, portanto, da figura de Maria. Aliás, eu tenho uma questão para muitas pessoas que defendem que Maria é mediadora. A pergunta seria essa: como é que Maria poderia estar ouvindo as orações de todos os cristãos em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo? Para ela poder fazer isso, ela teria que ser onipresente, para estar com todos, onisciente, para poder saber que todos estão orando ao mesmo tempo, e logo ela teria que ser onipotente também. Ela teria que ser uma deusa para ouvir todas essas orações. No Velho Testamento, ninguém orava senão a Deus e qualquer oração a outra entidade era idolatria. No Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma oração a ninguém que não a Jesus e ao Pai. Jesus, tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu atenderei. Nós encontramos registro em Atos, nas epístolas, de orações endereçadas a Deus através de Jesus Cristo. Não há oração mencionada dirigida a Maria. E como eu disse, se pudéssemos todos orar a ela ao mesmo tempo, e ela nos atender a todos, ela seria onipresente, ela seria onisciente, enfim, ela seria deusa. Eu cheguei a ouvir uma vez uma pessoa dizendo, não, de fato ela não pode saber tudo ao mesmo tempo, mas quando a gente ora a ela, aí Jesus ouve, conta para ela e ela pede a Jesus. Que loucura! Como é que Jesus iria ouvir as nossas orações, informar Maria, para Maria pedir a Jesus e Jesus nos atender? Isso é uma coisa infantil, é uma coisa ridícula que mostra até que ponto, para sustentar o erro, as pessoas estão dispostas a fazer afirmações inconsequentes. Então aqui diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É também chamada Maria pelos católicos de advogada. Medianeira, que não o é, porque há um só mediador entre Deus e os homens, e advogada, mas a Bíblia diz que nós temos um só advogado. Diz assim lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um, note, não fala dois, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. À destra de Deus intercedendo por nós, temos um só advogado. E isso é o ponto mais importante da nossa fé. Lá em Hebreus, no capítulo de número 8, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo de número 1, diz assim a Bíblia Sagrada: ora, assuma, o ponto principal do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Nós só temos um advogado, nós só temos um mediador, nós só temos um sumo sacerdote assentado à destra de Deus.
Jesus só pode salvar aqueles que vêm a Deus por meio dele. Hebreus 7, 25 diz que ele pode salvar perfeitamente, completamente, os que por intermédio dele se chegam a Deus, porquanto ele vive sempre, ou seja, ele ressuscitou, está vivo para sempre em carne, para interceder por eles. Então, Hebreus 7, 25 diz que ele pode salvar de modo completo quem vem a Deus por meio dele e que ele está ressurreto e vive para sempre para interceder por estes que vêm a Deus através da sua bendita pessoa. A Bíblia é clara com respeito a esse assunto. Alguns têm dito até que Maria é corredentora. Mas a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, o contrário. Em Atos 4 e 12, a Escritura diz-nos o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia deixa claramente exposta a mensagem de que Jesus é o único mediador, de que Jesus é o único salvador, de que Jesus é o único advogado, de que Jesus é o único intercessor, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Não temos outro a quem recorrer. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus sendo glorificado. É o que Maria fez quando estava entre nós, glorificou a Jesus. É o que ela está fazendo no céu, glorificando a Jesus, é o que nós temos que fazer na terra, glorificar a Jesus. Aliás, digo-vos uma coisa: se Maria estivesse lá no céu, preocupada com os problemas terrenos, ouvindo tantas orações, então ela não estaria gozando do céu. O céu é o lugar de descanso. O céu é o lugar em que as pessoas vão usufruir da completa paz, do descanso, sem as tribulações terrenas. Se Maria está conhecendo todas essas tribulações terrenas, então ela estaria como que privada do céu. Maria está lá glorificando ao Senhor e nós devemos vê-la como nossa irmã em Cristo, unir a nossa voz a ela para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo aí à nossa igreja, Igreja Batista Moriá. No domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto evangelístico, ali na rua Nogueira Cioli, 2195, atrás do Colégio Salesiano Dom Bosco, no bairro de Joaquim Távora. Esteja conosco, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos por mais este momento em que podemos aqui te adorar e te bendizer. Rogamos-te, ó Pai, que esta palavra possa esclarecer a muitos e fazer Jesus brilhar no coração, na mente de cada um, esclarecendo todas as coisas, para que o Senhor seja bendito, glorificado e o seu Evangelho apresentado com eficácia. Que pessoas creiam em Jesus como único e suficiente Salvador e o invoquem para a salvação de suas almas, é a minha súplica, em nome de Jesus. Amém.